Olá, bom dia ou boa tarde. Eu não sei que horas que você está ouvindo isso ou se você está assistindo aqui ao vivo comigo. Eu sou a Mara Nantes, sou despachante de armamento e tiro. O meu escritório fica aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu atendo toda essa região aqui há 7 anos. Se você tiver alguma dúvida, podemos também estar te auxiliando aí. Bom, mas o nosso convite foi para uma outra conversa, né? Por que Maranantes, né? Porque eu sou a favor de você ter uma arma para se defender, né? Você, numa situação de risco, o seu tempo é limitado, né? Não dá tempo de chamar a polícia, não dá tempo de você fazer nada. Então, o tempo que você tem é mínimo. E aí é só você e a pessoa que tá, né? De repente um ladrão, um assassino, a gente não sabe, um agressor, quem é que seja, né? Para falar um pouquinho disso, eu gostaria de falar um pouquinho também da onde eu vim, né? Da onde que surgiu o Maranantes. Então, é, eu sou do interior do nosso estado, eu sou de um distrito que chama Anhanduí. Fui criada lá até os 7 anos. Os meus pais são pessoas muito simples e pessoas da fazenda, do mato, como a gente aqui se diz, né? Lá, quem faz a defesa, quem cuida daquele patrimônio é o morador de lá, o proprietário de lá. E assim como em qualquer outro lugar. Como eu fui criada nesse local, por diversas vezes, meu pai sempre teve armas, a gente sempre conviveu com isso. Os meus cunhados também usavam armas, tinham arma, eram militares, outro tinha para defesa mesmo. Então sempre convivi com esse cenário. E isso acontece de fato e até hoje, né? As coisas se modernizaram, as famílias agora também têm internet, tem um monte de coisa, mas a segurança ainda é dela. Aquele direito primordial que a gente tem lá na Constituição Federal, que é o direito à vida, à defesa e tudo mais, esse direito é você quem tem que fazer, é você quem tem que lutar por ele, né? E eu estou aqui para falar para você exatamente, não abra mão desse direito, não cercie esse teu direito para a segurança pública. Eles não vão conseguir. Imagina só, para que você tivesse uma segurança efetiva, você teria que ter um policial 24 horas com você, né? E isso não é impossível. Nossos governantes, nossos é, presidentes e governadores, não seria impossível isso, ter alguém ali o tempo inteiro, né, te cuidando, te fazendo a segurança. Só você mesmo pode fazer isso dos seus filhos, né? A gente sabe que a gente vive num país onde nós temos muitas mulheres que optaram por ter seus filhos sozinhas ou até mesmo por algum motivo esse casamento foi desfeito, né? E tem que fazer a segurança dos seus filhos. E acabam também se envolvendo, né, em outros relacionamentos. E às vezes esses relacionamentos trazem problemas, conflitos dentro de casa. E quem vai te socorrer? Quem vai poder te ajudar? Não é polícia. Eles, enquanto que não é dito já que numa situação de risco você tem 2 segundos para agir, né? Enquanto que um policial, até você conseguir acionar a polícia e ela chegar até na sua casa, isso vai horas, né? Minutos e horas. Então, assim, esquece, quem faz a segurança sua é você mesmo. O que hoje se fala muito, porque vai ter risco, vai ter pessoas fazendo coisas erradas, pessoas usando a arma de forma errada, então é problema dele. Ele vai ter que arcar com o que ele fizer de errado. Agora, o fato dele fazer errado não quer dizer que você vai fazer errado. E outra coisa também, se você hoje, nesse momento, acha que você não está pronto para usar uma arma, ótimo, mas imagine se numa situação futura algo aconteça.
Digamos que hoje sua vida está mil maravilhas e amanhã você comece a ter problemas. Você não vai ter o direito se você não lutar por ele hoje, entendeu? Se você não entender que esse direito ele tem que existir e se você vai exercer ele ou não, é o teu direito de decidir se vai ou não. Pode ser que por um tempo da sua vida você queira exercer esse direito, mas vai chegar um tempo que você fala, não, agora eu estou mais tranquilo, eu não acredito que, né, que vai acontecer nada comigo, então eu estou numa época, ou estou morando num ambiente mais favorável, que menos riscos. Isso, ótimo, você tem o direito de falar, agora eu não quero mais. Mas se a gente não ter o direito, o dia que você precisar, você não vai ter. Eu costumo contar muito uma história de um cliente que eu atendi faz pouco tempo. Era uma pessoa que foi criada num mundo totalmente desarmamentista, entendia que não precisava de arma. Os pais jamais podem nem imaginar que ele está portando uma arma agora, porque eles são totalmente contra isso. É uma pessoa bem conhecida aqui na nossa cidade e que de repente, numa situação que ele se envolveu lá digamos, divergências comerciais, começou a ser ameaçado, né? A pessoa com quem ele entrou em divergência começou a ameaçá-lo. E olha, usavam de coisas terríveis, mandava para ele vídeo de pessoas sendo esquartejadas, mandava foto dele levando o filho na escola, mandava foto da esposa ainda grávida, ainda gestante, levando o filho para a escola no inglês. E nisso ele mandava foto, dizendo assim, olha, eu sei aonde ela está agora, eu sei o que ela está fazendo, né? Diversas vezes ele estava na rua, ele recebia uma foto dele na rua. Então, assim, era uma ameaça que ele jamais podia imaginar sofrer. Uma pessoa que era totalmente desarmamentista. E ele chegou em mim e disse, Mara, eu não sei nada sobre arma, eu sou contra a arma, eu passei a minha vida inteira achando que não precisava, né? Eu acabei de construir a minha casa muito bonita e agora eu estou me vendo em ter que ir para um condomínio fechado por conta de medo, de segurança. E pôs a casa à venda e, enfim, fez uma alteração imensa na rotina da vida, mudou filho de escola, fez toda aquela alteração, né? Com o intuito de se proteger, né? Comprou um carro blindado, pediu uma aquisição de arma e, enfim, nós conseguimos até a aprovação do porte pela situação que ele estava vivendo e inclusive, existe até um processo contra isso. Mas olha só, o que eu estou querendo te falar? Que na vida dele, ele não imaginava que ele pudesse precisar de uma arma. Na vida dele inteira, ele achou que estava tudo ok. E estava mesmo, porque vivia num ambiente mais favorável. Mas, de repente, ele se deparou com uma situação dessa. E ele precisou, como eu sou instrutora de tiro também, nós fomos fazer treinos, né, fui passar para ele como é que funciona o tiro de defesa, né, a questão de saque, de porte, velado, de tudo como é que tem que acontecer. Então ele se preparou para isso também. Então hoje ele é uma pessoa que tem recursos financeiros, que pôde comprar um carro blindado, que pôde mudar de casa. Mas e outros que não têm essas condições, né? Que de repente está aí à mercê da bandidagem, né? Ou à mercê de uma situação. Não é muito mais fácil você poder portar a sua arma, poder ter a sua arma registrada, que seja dentro da sua casa para você se defender? Então, é por isso que eu estou aqui falando para vocês por que eu defendo isso, tá? Eu costumo dizer assim, que a arma, ela deixa a gente em igualdade de forças. Porque a mulher pode querer falar que ela é tão forte quanto o homem. Mentira, gente, nós não somos. Deus nos fez diferentes, entendeu? Nós temos, sim, uma musculatura, um físico mais frágil que o homem, sempre.
Deus fez assim o nosso corpo. E isso é fisiológico. Você pode ir lá fazer vários, sei lá, fazer musculação, ser mais forte, trabalhar musculatura. Sim, mas se você pegar alguém que também, um homem que fizer musculação, você também vai estar em desvantagem. E eu costumo dizer que se tem uma coisa que deixa a gente em igualdade com o outro, é exatamente uma arma. Imagina só, uma pessoa cadeirante andando pelas ruas e de repente se depara com situações onde ele é furtado, roubado. Se ele tiver uma arma, ele pode se defender. Sem uma arma, ele não pode fazer nada. Ele está à mercê. Uma mulher é a mesma coisa. Uma senhorinha de idade, mais ainda. Então, e aqui na nossa área rural, não sei se você, aonde você está, se tem área rural, mas aqui é muito comum, as pessoas vão ficando velhinhas e elas querem ficar na sua chácara, ou elas migram da cidade para a chácara. Isso acontece muito. Então a gente tem muitas pessoas assim idosas nas áreas rurais. E essas pessoas por vezes ficam sozinhas, ficam por dias sozinhas lá. Eu mesmo tenho um pai e a minha mãe, eles moram numa chácara. Uma chácara que tem vizinho próximo? Tem, mas se acontecer algo com eles lá dentro, eles só têm uma chance de se defender, é com uma arma de fogo. E é isso que tem acontecido muito. A gente tem muitos relatos de pessoas que vêm aqui e falam: Mara, preciso de uma arma porque o meu vizinho foi roubar uma casa, entraram lá, fizeram refém, a pessoa ficou amarrada por dias, foram encontradas depois de dias amarradas. Por quê? Porque estavam ali sozinhas, não tinham como se defender. E a única forma deles de repente ter uma defesa seria arma. E eu não tô dizendo, gente, que a única forma de se defender é com arma. Não, eu não estou dizendo isso. Eu tenho que dizer que a gente tem que criar, sim, um ambiente onde a gente possa prever situações. Eu posso ter câmera, eu posso ter cachorro, eu posso ter cerca elétrica, eu posso ter inúmeras coisas, eu posso adotar uma posição mais de segurança. Então, quando eu estou adentrando a uma localidade, eu fico mais atenta, quando eu estou saindo de casa, eu fico mais atenta. É esse momento que você vai criando um entendimento mais defensivo, né? Uma atitude mais defensiva. Você vai ficar mais atento pelas situações. Ouvir um barulho, né? De repente, colocar certas coisas que você possa fazer com que aquilo emita algum som, para você saber que alguém está chegando. Então, assim, tudo é possível. Então, eu não digo que a arma é a única forma de defesa, mas ela é a melhor forma de defesa, entendeu? É a chance que você tem, e mediante a não ter chance nenhuma de ser feito refém, e de várias formas, tá? E outra situação também que a gente conversa muito, eu sempre quando vou atender meus clientes e a gente fala sobre isso, Mara, eu tô num carro e a pessoa chega e toma o carro. Você vai atirar? Em que situação que você atira? Então, eles sempre começam a colocar para mim várias situações, né? E essas situações é que você depois que você tiver sua arma, que você for ir lidando com ela no seu dia a dia, é que você vai entender a hora que você vai sacar, se você vai sacar. Nem sempre a gente vai sacar uma arma, entendeu? Você tem que saber que horas você pode sacar uma arma. Então, é isso que é importante. Só ter a arma não te faz ter segurança. Mas ter uma arma e buscar conhecimento, buscar um treino, não estou falando para você ir para estande, não. Você pode fazer treino em casa, de saque, de começar mentalmente imaginar uma situação hipotética e pensar como é que você agiria nessas situações. Isso não é loucura, gente. Isso é pensamento preventivo, né? De saber, de se antecipar ao risco que você de repente está correndo. Né? Eu tenho muitos clientes que falam: Mara, minha casa é super segura, eu tenho isso, eu tenho aquilo.
Mas a minha preocupação é quando eu vou sair de casa, porque é a hora que eu abro o portão, né? Na minha casa, de repente eu tô num bairro, Campo Grande, a gente tá crescendo muito a nossa cidade. É uma capital que não tem essa cara de capital aí que vocês estão acostumados. Campo Grande é uma capital com cara de interior. E ela está em ascensão, está crescendo muitos bairros estão sendo formados e muitas pessoas estão comprando e construindo suas casas. E muitas vezes demora um pouco ter bastante carro, passar asfalto e tudo mais. Então as pessoas ficam à mercê da bandidagem até que ali chega todos os recursos. E nessa situação é que você tem que se antecipar com relação a isso, né? Com relação a agir de forma preventiva. E a questão de sacar, você só vai sacar quando você se sentir seguro. E tem situações que talvez você possa sacar, mas você vai decidir não sacar. E isso é o seu direito. É isso que a gente precisa entender, que é o direito seu. Ou saca, ou não saca, ou age ou não age. Então, o que eu queria dizer para vocês que é um direito, né? É um direito que, por muito custo, né? A gente ainda não foi cerceado totalmente desse direito. Porque por vários anos de governos aí, eles vêm tentando tirar esse nosso direito, tá? Então, o que nós precisamos saber de tudo isso? Ah, porque existe um número muito grande de armas e isso vai matar pessoas. Gente, arma não mata pessoas, pessoas matam pessoas. Então, e tragédias acontecem também, a gente sabe disso. É um número muito irrisório de tragédias com relação ao uso indevido do que do uso de forma correta. É mínimo. O que eu queria falar para vocês também é uma situação que eu vivi isso na pele, né? Então, tive uma situação onde eu vivi com isso. Há muitos anos, quando eu era jovem, eu trabalhava como promotor de festa, estava fazendo uma promoção de um amigo que ficou tetraplégico e ele precisava de um dinheiro para fazer um tratamento no Sara Kubitschek e nós se reunimos, os amigos, e começamos a fazer um almoço dançante, aqui é muito comum isso, né, com baile e tal, com várias duplas, várias bandas que eram todos amigos nossos. E eu sofri um sequestro relâmpago, eu, uma prima e mais uma amiga. E nunca na cabeça que isso, hoje, né, a gente imaginando uma situação, ele rendeu a gente com arma, né? E eu lembro que na época eu fiquei muito tranquila com relação àquilo e eu agi de uma forma muito fria até na situação para tentar resolver, né? E acabou que não aconteceu nada de mais grave com a gente, foi só um sequestro relâmpago, eles limparam o que tinha com a gente e foi embora. E eu fico imaginando, eles estavam armados. E se eu também tivesse armada, né? Se a hora que ele encostou no vidro para tomar o carro, eu mostrasse para ele também, né? Se fosse de igual, ele ia enfrentar, ele não ia vazar, porque é sempre assim, eles correm, né? E nessa época era o auge do desarmamento, né? Desarme a população, né? Entregue sua arma e não sei o que, fez aquele terrorismo todo com as pessoas e muitos caíram nessa. Muitas pessoas que foram criadas no campo como eu, que tiveram entendimento que o pai ensinou a vida inteira que tinha que ter uma arma para se defender, caiu nessa conversinha e entregou arma. Muitos entregaram armas, muitos não entregaram, mas foi criando uma visão assim de que ninguém tinha arma. Então, para eles ficou cada vez mais fácil agir contra a gente, né? Por quê? Porque você está desarmado, então se eu tenho arma, eu sou mais forte que você e assim por diante. Então, muitas vezes agiram porque sabiam que aquela população, que aquele público estava desarmado, né? E tem uma outra situação também que eu quero falar para vocês. Outra situação também que
que é para refletir, né? Vocês viram que os índices de assalto e de crimes diminuíram bastante, né? Simplesmente porque o fato de você divulgar que você pode comprar arma, que tem arma, compre arma, ou que a população está se armando, já fez com que eles mudassem mais um pouco. Já teve um índice favorável aí para nós com relação a isso, né? Então, para que as pessoas possam verificar e analisar que você não pode estar desarmado totalmente, né? E é essa situação que a gente precisa pensar mais, precisa agir com relação a isso, a defender os nossos direitos. E o futuro, o dos nossos filhos, quem vai plantar a semente do futuro dos nossos filhos somos nós. Nós temos que ensinar para os nossos filhos a respeitar uma arma de fogo, a saber manusear uma arma de fogo de forma correta, de forma saudável, né? A gente tem que ensiná-los ao certo e ao errado e o que, quando temos que agir, quando não temos que agir, e eles sim tomarem decisões, criarmos cidadãos pensantes, né? Eu costumo dizer para minhas filhas, falo, gente, eu crio vocês cidadãos pensantes, então, pelo amor de Deus, tomem atitudes corretas. Pense, né, para agir, saiba agir, né? Tenha uma visão de agir com o correto sempre, né? Ah, o correto é mais embaraçoso, é mais difícil, mas faça o que é certo. E é isso que a gente precisa passar. Nós, mulheres, que estamos, né, mais, digamos assim, não que o homem não tenha essa obrigação de ensinar os filhos, sim, tem, mas nós, mulheres, muitas vezes não permitimos que os nossos maridos, que os vossos maridos, né, possam ensinar, ou até mesmo não permite nem que os filhos fiquem sabendo que o pai tem uma arma. Não, de forma alguma, eu não quero isso em casa, não, porque isso aqui é perigoso, é perigoso. E o que é muito engraçado, eu tenho clientes que quando a esposa fica grávida ou a esposa tem filho, eles correm no escritório e falam, Mari, eu preciso de uma arma. Por que que você agora decidiu ter uma arma? Ele fala, porque o meu filho nasceu, a minha filha nasceu, eu preciso cuidar deles. Olha, isso é uma coisa que o pai dele colocou para ele lá no passado. E ele chegou numa maturidade e ele falou, gente, eu preciso cuidar da minha mulher, dos meus filhos, que são as minhas riquezas. Então, o que que ele fez? Corre, monta o processo, compra a arma, deixa tudo certinho. E eu tenho maridos que chegam em casa, chegam no escritório e falam assim pra mim, Mari, minha mulher não sabe que eu tô comprando. Eu falo, rapaz, traz ela aqui pra conversar comigo. Porque ela tem que saber, e ela tem que saber manusear também, entendeu? Porque se ele precisar, ela é um apoio. O correto pela lei, ela ter uma arma e ele ter outra. Mas numa situação onde o maior é a vida, lógico que você vai poder lançar a mão e poder, né, salvar o seu esposo, o seu filho, a sua vida, inclusive. Então, isso é muito comum, é todos os dias, é todas as semanas eu tenho esse tipo de público. Ou a pessoa muda de um lugar para o outro, fala, Mara, eu tô morando num bairro agora mais perigoso, eu preciso de uma arma, né? Olha, eu mudei de emprego, agora eu viajo muito, minha esposa fica muito sozinha, eu preciso de uma arma. Gente, isso é muito comum. Se tiver algum cliente meu aí ouvindo, eles vão se identificar, porque isso é semanal, tá? E aí eles me perguntam assim, Mara, que arma que eu devo ter para me defender dentro de casa? A minha vontade é de falar, é uma 12, né? Porque a 12 é ótima, melhor arma para defesa dentro de casa. Mas, né, nem sempre é a escolha do cliente, nem sempre ele pode fazer essa escolha. Acabam optando muito por arma curta, revólveres e pistolas. Mas é a situação que a gente vive hoje. E eu digo isso, ainda voltando nesse assunto de formar cidadãos para o futuro,
que é exatamente isso. Nós plantamos uma semente, estamos plantando agora, né? Para criar cidadãos pensantes, cidadãos que queiram um país melhor, menos corrupção, implantando nos nossos filhos a ética, né? E tirar aquela cultura da desvantagem, né? Que foi plantado muito no passado e ainda é plantado, que você tem que estar sempre em vantagem dos outros, você tem que ser melhor que todo mundo, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que estar na frente de todo mundo. Eu acho que a gente tem que implantar para os nossos filhos, eu creio que a gente tem que implantar para os nossos filhos que eles têm que ser felizes e melhores a cada dia deles. Eles têm que se superar a cada dia, não superar o outro. Eu quero ser melhor que fulano, eu quero ser melhor que ciclano. Não, a gente tem que mostrar para eles que eles têm que evoluir como pessoas, mas superando a cada dia a si mesmo, né? Os seus medos, os seus anseios, as suas dificuldades. Não ficar mostrando para ele, tá vendo fulano, tá vendo ciclano, você tem que ser igual a ele, você tem que ser melhor que ele, você tem que isso, você tem que aquilo. Não, por quê? Porque isso acaba incutindo na pessoa, de repente você não sabe o que aquela pessoa fez para ela chegar em determinado local. E isso faz com que a pessoa pegue um exemplo de uma pessoa, de repente, que não é bem aquilo que você gostaria que seu filho fosse. E isso tem crescido a cada dia. Cada dia você vê aí um querendo passar o rodo no outro, querendo ser melhor que o outro. Gente, o Brasil é muito grande, o céu é muito grande, ele brilha para todo mundo. Então, ensine seu filho a ser um cidadão honesto, a respeitar as pessoas, seja quem for, branco, amarelo, azul, colorido, quem eles quer que seja, o respeite, né? Primeiro, eu sempre falo isso para os meus filhos. Gente, eu não falei, né? Eu tenho 3 filhos, tá? Tenho uma filha de 19 anos, um filho de 13 e uma pequenininha de 11. São as minhas heranças, as minhas maiores riquezas. E a gente costuma falar muito, até esqueci o que eu estava falando. Eu costumo falar muito para eles que eles precisam respeitar as pessoas, que se eles quiserem respeito, eles precisam respeitar primeiro. E isso é básico, né? O seu direito começa quando termina o meu, né? A sua liberdade começa quando termina a minha. Se a gente respeitar esse espaço, o mundo flui, cada um vai ser bom a cada dia e superando a si mesmo, não querendo ser igual fulano, melhor que ciclano e assim por diante, né? Essa cultura aí, eu acho que é uma cultura falida, né? Que vai destruir a humanidade se a gente continuar com essa cultura, né? Eu acho que a gente tem que entender que cada um é capaz de muitas coisas e cada um se superar. Acho que eu saí um pouco aqui do assunto, né? Fui para um lado aí, mas assim, é tudo para falar para vocês que tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. A gente tem que desmistificar esse pensamento de que arma é algo ruim. Gente, o esporte com arma de fogo é uma delícia. Ele causa uma sensação de alegria, de felicidade para quem pratica, que é fora do comum. Ele faz um bem danado para o cérebro, ele faz bem para o nosso corpo, ele faz um bem para um monte de coisa. Que depois, um outro momento, a gente conversa sobre isso. Então pensem no que a gente conversou, pensem no que, né, o que você achou da nossa conversa sobre isso. Me dê aí um feedback, por favor.